Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará. Bem, aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota. Você pode pausar o vídeo, tá? Para ler com mais calma, e você também pode encontrar lá no Classroom. Bem, então aqui a gente vai dar continuidade, tá? Nossa disciplina de DO. E nessa aula de hoje a gente vai estar vendo aí uma equação especial, que é a equação de Bessel, tá? Equação de Bessel. Bem, então vamos logo iniciar aqui e eu apresento a equação para vocês, tá bom? Bem, então a equação de Bessel, tá? É uma equação como está aqui em 1. Então, se você observar, ela é uma equação de segunda ordem, tá? Ela é linear e os coeficientes, eles não são constantes, tá? Então, o coeficiente aqui da segunda derivada é x ao quadrado, tá? O coeficiente da primeira derivada é x. Então, isso daqui vai lembrar muito, né, a equação de Cauchy-Euler, tá bom? Só que a diferença vai estar aqui no coeficiente da y, tá? Cauchy-Euler lá, eu não tinha esse termo, tá? Era apenas a constante. E aqui o coeficiente desse termo é x ao quadrado menos nu ao quadrado, tá? Então, esse nu a gente vai considerar como sendo um número positivo, tá? Maior ou igual que zero, tá bom? Então, vai ser uma constante que é apresentada, tá bom? Então, poderia ser 1, 2, 0, tá bom? Então, dessa forma. Então, x ao quadrado, segunda derivada, mais x, primeira derivada, mais x ao quadrado menos nu ao quadrado, vezes y igual a zero, tá? Então, essa daí é a chamada equação de Bessel, tá bom? Então, encontra-se bastante aí em matemática aplicada, em física, em engenharia, tá? Até por curiosidade, na minha tese, quando eu estava fazendo, tá? Lá no decorrer das contas, acabei me deparando com a equação desse tipo, tá? Só para vocês verem, terem noção. Então, bem, e aí a gente vai estar estudando, né, essa equação. Você pode olhar aqui que na origem, no x igual a zero, tá? Ele é um ponto singular, tá? Regular. Bem, a gente viu lá o que era ponto singular, tá? Então, era quando a gente tinha problema, né, nesses coeficientes. Então, aqui os coeficientes são todos polinomiais. E aí, se você divide lá, né, e escreve, vai ficar y duas linhas, vou dividir tudo por x ao quadrado, que é o coeficiente do líder aqui, tá? Então vai ficar 1 sobre x, y linha, mais, aqui vai ficar 1 menos, tá? E aqui vai ficar nu sobre x, vou botar assim, ao quadrado, y igual a zero, tá bom? Então você olha que esse coeficiente que vai ficar aqui, né? Esse coeficiente aqui e esse coeficiente aqui, fazendo assim. Então, esse coeficiente que é o P e esse daqui que é o Q, eles não são analíticos, tá bom? Então, esse ponto não é ordinário. Esse ponto, ele é o x igual a zero, né? Ele é singular, tá? Então, ele é singular justamente porque no zero eu tenho um problema aí, né? 1 sobre 0, a função 1 sobre 0 me dá um problema. Bem, só que aí entre... quando eu tenho um ponto singular, ele ainda pode ser caracterizado como singular regular e irregular, tá? Então, esse daqui, ele é um ponto regular. Por quê? Tá? Porque quando eu multiplico P por x menos x0, se eu estou olhando o x0, né? No nosso caso aqui, seria x0 igual a 0. Então, no nosso caso, é quando eu multiplico P por x e quando eu multiplico Q por x ao quadrado. Então, nesse nosso caso aqui, xp, né? xp de x já é igual a 1. Essa é uma função analítica e x quadrado que multiplica q, né? Que multiplica q seria x quadrado menos nu quadrado, tá? Que também é uma função analítica, é só um polinômio, uma função analítica. Então, quando
eu pegar x menos x0 vezes p e x menos x0 ao quadrado vezes q, e elas forem funções analíticas, tá? Então eu digo que ela é regular, tá bom? Então ela é singular, porém ainda é regular, tá? Então tem um método parecido para se resolver por série de potência, tá? Só que a gente não vai se aprofundar nessa parte, tá bom? Mas bem, então essa daqui é um tipo especial de equação, ela é linear, de segunda ordem, coeficientes variáveis, tá bom? E aí a gente vê que o zero, nesse caso aí, é um ponto singular regular, tá bom? Bem, o método vai ser muito parecido, tá bom? Só que, o que acontece? A gente viu, né? O nosso último método foi por série de potência. E aqui também, tá? Só que a única diferença é que você vai ter esse mais R aqui, tá bom? Então, você vai supor que Y é uma série de potência, só que você tem esse mais R, ok? Então, esse R aí vai ser um número a ser determinado, tá bom? Então, o procedimento é o mesmo, tá? Você vai pegar essa expressão do jeito que está aí, vai substituir na sua equação e aí você vai começar a deduzir as condições sobre os coeficientes e até sobre esse R aí, tá? Então, o procedimento ele é um pouco extenso e um pouco técnico, então por isso eu não vou apresentá-lo aqui, tá? Mas vocês podem estar olhando no livro do Zio, por exemplo, tá? Lá tem. Então, e no final das contas, né, você vai encontrar a sua solução desse modo, tá? Uma solução, na verdade, ela é dada por essa expressão aqui. Somatório de menos 1 elevado a n, tá? Dividido por n fatorial. Aí você tem aqui, ó, essa função é a função gama, tá? Gama de 1 mais nu mais n. E aí que está multiplicando x sobre 2 elevado a 2n mais nu, tá bom? Então, onde esse nu aí ela é positiva, e aí a gente ganha uma convergência no intervalo 0 mais infinito, ok? Então, essa expressão aí é uma expressão de uma solução para a equação de Bessel, tá? Então, quando você jogar as condições lá na sua equação, jogar a expressão dessa soma, na verdade, né? Joga a expressão dessa soma na sua equação, você vai deduzir condições, e aí que, neste caso, né, você viu que os CNs, quando são ímpares, nesse caso, eles são nulos, né? Você está pegando só os dois N's que são pares, e aí você consegue uma dedução, e você envolve aí a função gama, que é para simplificar a escrita desses coeficientes, tá bom? Então, aqui é só alguns pontos sobre a função gama, tá? Então, essa função gama, ela está definida para x positivo, e aí ela tem as seguintes propriedades, ó. Gama de x mais 1, ela é igual a x gama de x, tá? Então, ela tem essa propriedade aí. Você tem que gama de n mais 1 é igual a n fatorial, tá bom? N fatorial. Então, gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Então, por isso que disse que a função gama ela generaliza, tá, o fatorial. Porque se você observa, fatorial ele é apenas para números naturais, tá? 2 fatorial, 3 fatorial, 10 fatorial. Mas se você pegar, por exemplo, 3 sobre 2 fatorial, não tem, né? Seria fatorial de 1,5, certo? Então, não tem fatorial para os números reais, para qualquer número real, somente para o natural. Então, aqui a função gama, ela daria uma generalização para qualquer número real positivo, tá bom? Então, função gama é uma função sobre os números reais aí, né, positivos, e que nos naturais coincide com n fatorial, tá? Com a função fatorial. E aí a definição de Euler para essa função gama, ela pode ser dada por meio de integral. Então, gama de x é uma integral imprópria aqui, de 0 a infinito, de t x menos 1, exponencial de menos t dt, tá? Então, você tem essa definição aqui por integral da sua função gama, tá? E essas daqui são as propriedades que você precisaria, na verdade, só as duas propriedades, nem o da definição,
para deduzir aquilo ali, tá? Então aqui só um lembrete, certo? Então essa solução de Bessel, ela vai depender da função gama ali no seu coeficiente, tá certo? Bem, e aí a gente tem as funções de Bessel de primeira espécie, tá? Bem, essa solução, tá? Que a gente acabou de apresentar, essa solução aqui, certo? A gente geralmente denota por essa letra aqui, J nu, tá? Então você tem nu aqui, ó, tá? Porque é o índice, tá? É o índice da sua equação, tá? Então J nu é justamente a expressão dessa solução aqui, tá? Então, e aí, outra solução que você também pode considerar, tá? Outra função aqui que você também pode considerar é o J de menos nu, tá bom? J de menos nu. Então, qual vai ser a diferença? Porque aqui você vai ter menos nu e aqui vai ser menos nu. De resto, a expressão lá é a mesma, tá? Então, essas funções, as funções J nu e J de menos nu, elas são chamadas de funções de Bessel de primeira espécie de ordem nu, tá bom? Respectivamente, tá? São J de nu, J de menos nu, são as funções de ordem, aqui é porque faltou, né? De ordem nu e, deixa eu ver se outra cor apareceria aqui. J de nu e de menos nu, respectivamente, tá? Bem, então a gente tem isso daí. Bem, e aí dependendo do valor de nu, né, que você tenha, pode ser que esse expoente aqui, ó, ele seja negativo, tá? Ele seja negativo. Então aí você tem uma convergência de 0 a mais infinito, né? E aí você está tirando 0, tá? Nesse caso, dependendo ali do seu nu e o que você tenha, pode ser que esse expoente seja negativo, então você perda a convergência no 0, né? A priori essa convergência, ó, da J de nu, ela acontece para o 0, tá? Para x igual a 0, mas quando você olha para J de menos nu, tá? J de menos nu, você perde essa convergência aqui, tá? Pode ser que você perda, dependendo do que se aparecer expoentes negativos ali, tá? De x. Bem, e aí, o que acontece, né? Você tem que ter cuidado, tá? Você tem que ter cuidado na hora de escrever a solução geral, ok? Por quê? Né? Você é levado a pensar, tá? Que a solução, né? Que uma solução, que esta daqui é uma solução e que essa daqui é outra solução, tá? Então, como a sua equação ela é de segunda ordem, então você poderia pensar que y1 igual a j de nu é uma solução e y2 igual a j de menos nu seria outra solução, e uma solução geral seria j nu mais c2j nu, tá? Você é levado a pensar isso, ok? Isso seria o esperado e o mais natural, tá? Só que bem, né? Nem sempre isso é verdade. Então, vamos lá. Então, você pode observar o caso mais óbvio, tá? Que é o caso onde você tem nu igual a 0. Quando você faz nu igual a 0, claramente j de nu e j de menos nu são iguais, tá? J de nu e j de menos nu são iguais. Então, você vê aí, no caso onde nu é 0, ou seja, no caso quando você está trabalhando com a equação do tipo x quadrado, segunda derivada, mais x, primeira derivada, mais x quadrado, y igual a 0, ou seja, aqui o nu é 0, né? Então, nessa situação aqui, j de 0, tá? E j seria de menos 0, né? Na verdade, ela é a mesma solução, ou seja, até esse ponto aqui, essas duas são iguais, ou seja, você na verdade só tem uma solução, tá? Você só tem uma solução. Bem, e aí, outra situação, tá? É o seguinte, quando você tem que essa sua nu, tá? Ela é um número inteiro, que está denotado aí por m, tá? Então, ele é um inteiro positivo. Então, se nu for um inteiro positivo, então, j nu e j menos nu, elas não são
linearmente independentes. Ou seja, o que é que a gente tem com isso? Que eu não consigo formar um conjunto fundamental, né? Ou seja, eu não consigo dizer que uma solução qualquer aí de Bessel seria a combinação linear de J nu e J menos nu, certo? Elas são linearmente independentes, ou seja, no final das contas uma é múltipla da outra. Nesse caso aqui, na verdade, tá? A gente tem até uma expressão que é que J de menos M, né? Estou tratando só os casos quando é inteiro. Isso daqui é menos 1 elevado a m j de x, tá? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Vou até tirar o x aqui para deixar mais evidente o que eu quero, tá? Ou seja, o que é que eu tenho? Que j de menos m, aqui é o m, j de menos m é igual a mais ou menos j de m, tá? Aí isso é só uma constante, ou seja, uma é múltipla da outra, tá? Quando m é par, então elas são iguais. Quando m é ímpar, então eu tenho só um sinal de menos aí, diferenciando as duas, tá? Então, eu tenho que ter cuidado quando m é um número inteiro, tá? Então, se m é um inteiro positivo, deve-se... se nu é um inteiro positivo, eu tenho que ter cuidado, tá? Porque a minha solução geral ela não vai ser dada por uma expressão de j nu e j menos nu, tá bom? Então, no mais, a minha solução geral, sim, tá? No mais, quando j é diferente de um inteiro, tá? Então, a solução geral da equação de Bessel, tá? Ela é dada como uma combinação linear de j nu e j menos nu, tá bom? Então, quando nu não é um inteiro, a solução geral é uma combinação linear de j nu, j menos nu, tá bom? Então, é só para fixar isso daí na cabeça de vocês, tá? Bem, então aqui, por exemplo, né, sabendo disso, você não vai precisar colocar na sua cabeça a expressão de quem é j, tá? Então, você pode consultar, claro, porque é uma expressão não é tão simples. Então, mas sabendo que J é a solução, J nu é a solução associada, né, à equação de Bessel, então você só tem que saber reconhecer uma equação de Bessel e saber que ela depende da função J nu, tá? Então, bem, aqui você tem x quadrado segunda derivada, x primeira derivada, e aqui você tem o coeficiente da y, tá? Então, aqui o seu nu, né? Então, o seu nu quadrado ali é 1/4, né? Então, isso daqui lhe dá, você sempre está trabalhando com nu como sendo positivo, porque senão nu poderia ser mais ou menos meio, né? Mas aí eu estou trabalhando sempre com ele positivo, tá? Bem, então nu é meio. Então, esse nu aí, ele não é um inteiro, tá? Ele não é um inteiro. Então, a solução geral é y igual a uma constante, tá? J meio de x mais outra constante j menos meio de x, tá? Pronto, você precisa escrever a solução em função de j, tá? Nu, que no caso é meio aqui, certo? Só isso. Bem, e aqui a gente tem as funções de Bessel de segunda espécie, tá? Então, bem, quando nu ele não é um inteiro, tá? Se nu não é um inteiro, então a gente pode escrever essa y nu aqui dessa forma, porque isso daqui vai ser diferente de zero, tá? Então faz sentido a gente escrever isso daqui quando ele é diferente de um inteiro. Se ele é um inteiro, esse seno aqui vai zerar e aí não faz sentido você escrever. Então você só pode escrever isso daqui quando esse nu ele não é um inteiro, tá bom? Então você tem o que aqui no final das contas? Você tem essa y nu aqui, ela é só uma combinação linear, tá? Ela é só uma combinação linear de j nu e j menos nu. Por quê? Olha, isso daqui é cosseno π sobre seno π, tá? Isso não depende de x, isso é só um número, porque quando você vai resolver a equação nu, tá parado, né?
Então, é j nu de x, tá? Menos, aí você tem 1 sobre seno de π j de menos, certo? Então, isso daqui é uma constante, isso daqui seria uma outra constante. Então, você está apenas com uma combinação linear de duas soluções, tá? Então, quando o nu ele é diferente de zero, j nu e j menos u é um conjunto fundamental, elas são LIs, tá? Então, qualquer combinação linear ainda é uma solução. Então, essa y nu, ela é uma solução, tá? Ela ainda é uma solução para a sua equação de Bessel, tá bom? E mais do que isso, tá? Quando você pega y nu, que é o que está aí, com a sua j nu, elas são linearmente independentes. Então, essa solução que você pegou aqui, tá? Na verdade, essa função que você pegou aqui, para nu diferente de zero, então você tem que ela é uma solução e ela ainda é linearmente independente, tá? Quando você pega y nu com j nu, tá bom? Ela é linearmente independente justamente porque você tem esse termo aqui, tá bom? Bem, e aí o que acontece, tá? Bem, então, em vez de você olhar um conjunto fundamental dessa forma, né? Dessa forma, você também poderia olhar um conjunto fundamental dessa forma aqui, tá? Quando nu é diferente de um inteiro, certo? Isso foi o que a gente conseguiu até esse ponto, tá bom? Bem, e o que é que você tem? Bem, você pode pegar, tá? Agora, e olhar essa expressão aqui, dependendo agora de nu. E o que é que você pode fazer? Você pode pegar e olhar nu tendendo a m, que é um inteiro, tá bom? Essa expressão de y, ela não está definida para m como um inteiro, mas você pode olhar o limite dela tendendo a um inteiro, tá? Um inteiro m. Então, esse limite ele vai existir, tá? Então, vai existir esse limite, tá? Esse limite aqui vai existir. E aí, como ele existe, tá? Então, para cada x que você fixa, você olha só o limite sobre nu, tá? Então, ele vai existir, esse limite vai existir, e aí você tem uma função, tá? Então, você olha ym, tá? Como limite de nu tendendo a m de y nu, tá? Então, a priori, y não estava definida, tá? Para um número inteiro, tá? Mas ele só está definido para números diferentes de inteiro. Mas aí você pode pegar um número diferente de um inteiro, tá? E se aproximar, tá? E se aproximar desse seu inteiro, tá bom? Então é como se você tivesse assim. Essa função ela não está definida aqui para 1, mas aí eu posso definir ela aqui. Então eu pego e só faço tender, tá? E observo o que acontece quando ela chega próximo de 1, tá bom? Então, bem, a partir desse momento, eu posso olhar, tá, y de um inteiro, y índice um inteiro, como limite, tá bom? E aí eu vou olhar agora as funções ym e jm, tá? Jm não tem problema na sua definição, né? Em relação a j, eu só tinha problema quando era o inteiro em relação a CLI e LD lá, né? Mas na definição não tinha problema nenhum. Então, essa aí, a y, sim, tinha problema na definição, definida para um inteiro. Mas, a gente está nesse problema olhando como limite, tá? E aí, o que a gente ganha de importante é que essas duas soluções agora, ym e jm, elas são linearmente independentes, tá? Então, essa restrição que eu tinha colocado bem aqui, na verdade, né, não se faz necessário, tá? Com essa nova definição. Então, essa função y nu, ela é chamada solução de Bessel de segunda espécie de ordem nu, tá bom? Bem, esqueceu respectivamente, certo.
E aí, bem, então, quando você olha agora, né, esse resultado que a gente tinha aqui, que a gente precisava que nu fosse diferente de zero, né, quando a gente estava trabalhando com j nu e j menos nu, agora não precisa mais dessa restrição, tá, em respeito de nu ser diferente de j. Então você tem que, para qualquer valor de nu, certo? Para qualquer valor de nu, você tem que a solução de Bessel, né, a solução geral de Bessel, ela vai ser uma combinação linear de j de nu, tá, e y de nu, tá bom? Só você pegar as funções de Bessel de segunda espécie, ok? Então, por exemplo, tá, aqui, né, você pode olhar para essa equação aqui. Então, você tem x² segunda derivada, mais x, primeira derivada, mais esse coeficiente aqui de y, tá? Então, você tem que seu nu quadrado, ele vai ser igual a 9, certo? Então, você tem que, na verdade, nu vai ser igual a 3. E isso daqui é um inteiro, tá? É um inteiro positivo, ok? Então, bem, o que é que você pode olhar? Então, quem é a solução geral? Então, y vai ser C1, tá? J3 de x mais C2, e eu olho a segunda espécie agora, certo? Desse modo, ok? Simplesmente isso, tá? A gente não vai se preocupar muito quem é J3 e Y3, você só tem que saber de onde que veio, tá? Mas a expressão em si, a gente não vai se aprofundar. Então, essa aula eu queria praticamente só mostrar para vocês, tá? Essa questão, bem rápida mesmo a aula. E aqui, só para vocês terem a noção do gráfico, tá? Então, as soluções de Bessel, elas vão depender bastante, tá? Das funções de Bessel, tá? Das funções de Bessel. No caso, que são J0, J1, J3, J-1, J-2. Aqui tá para valores inteiros, mas tem valores reais, né? Jπ, J1 sobre 2, né? E aqui você consegue enxergar mais ou menos o gráfico, tá? Então a função J0 é essa daqui em azul, certo? A função J1 é essa daqui em vermelho, tá? A função J2, então você tem aqui para dar uma visualizada, certo? E aqui as de segunda espécie, tá? Então Y0, tá aqui Y0, Y1 aqui em vermelho, certo? E Y2 aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? De como é mais ou menos esse comportamento dessas funções. Elas são mais ou menos ondulares, tá? E aí ela pertence a uma classe de funções que são chamadas funções quase periódicas, né? Se você olhar assim, se você olhar só para essa parte, né? Você até diz, isso daqui parece muito gráfico no seno, do cosseno, né? Porque elas são periódicas, né? As funções senos e cossenos são periódicas. E essas são, se assemelham um pouco, mas não confundam, tá? Não é a mesma coisa, certo? Bem, então, era isso que eu queria ver para vocês, tá? Que eu queria mostrar para vocês, bem sucinto mesmo, só para vocês saberem que existem. Existem outras classes também de funções importantes, mas eu escolhi essa daqui para mostrar para vocês, tá? Então, até mais, espero que tenha ajudado e um abraço.